podemos testemunhar de que esse trabalho é realizado. Muito bem, meus queridos irmãos, conforme já a permissão do nosso pastor e também do Departamento de Missões, a quem queremos agradecer a oportunidade de poder compartilharmos uma palavra da parte de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 4, vamos ler 2 versículos, em seguida estaremos tecendo um comentário daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 4, verso de número 42 e o verso de número 43 e 44. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 4, verso 42 a 44. Diz-nos assim a palavra de Deus: E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades, o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, ciente da responsabilidade de compartilharmos uma palavra neste culto de missões, nós achamos por bem, como sempre, acompanhar o caráter do culto e trazer uma palavra dentro do perfil e da liturgia do trabalho do Senhor. E escolhemos esse texto para falar de Jesus, um missionário com discernimento. Esse é o tema que queremos abordar nesta noite, falar de Jesus como um missionário com discernimento. Eu, lendo, examinando a palavra de Deus, como sempre o fazemos, encontramos muito exemplo de que Jesus, ele é o maior e melhor missionário da história. Claro que houveram outros e há outros missionários hoje que são importantes para a história, mas que a princípio ele, como Filho de Deus, humanizado entre nós, foi um homem que executou a obra missionária como nenhum outro. E aqui nós encontramos Jesus tendo um discernimento para a realização desta obra missionária. E por isto abordamos o tema de que Jesus, um missionário com discernimento. Existem pelo menos 3 formas de discernimento na Bíblia e nós observamos que Jesus usou todas as 3. A primeira, no capítulo 4 do Evangelho escrito por Lucas, versículo 14, diz o texto: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A primeira forma de discernimento é pelo Espírito Santo, que até se torna também um dom espiritual, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A uns é dado discernimento de espírito. Essa ação de discernir, sendo ela a primeira forma na plenitude do Espírito, 1 João 2:20, também é chamada de a unção do Santo. E sabei tudo, a unção do Espírito Santo. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Esta mesma forma de discernir pelo Espírito, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios no capítulo 2, versículo de número 14 em diante, quando o apóstolo escreve à igreja que ali está, e ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas são discernidas, compreendidas espiritualmente. Então logo nós entendemos que esta é a primeira forma, e quando Jesus, ele resolve oficializar a sua chamada missionária para pregar, ele começa dizendo e movendo-se pelo Espírito. É óbvio que no capítulo 4, em que estamos lendo, o episódio está ocorrendo em Nazaré, cidade onde Jesus, ele retorna para evangelizar. Porém, aonde mais ele tinha evangelizado, aonde ele iniciou o evangelismo, foi em Cafarnaum. Nós entendemos isso quando lemos o capítulo de número 1 do Evangelho escrito por João, quando lemos o capítulo de número 3 e 4 de Mateus, vamos entender isto. Então Jesus
quando ele volta para a sua terra, onde ainda não havia realizado uma evangelização mútua, ali ele começa pela virtude do Espírito, ele discerne, por isso ele foi levado pelo Espírito. O texto diz: então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia. Ele discerniu, ele entendeu que era tempo de ir para a Galileia, para dali ir para a sua aldeia chamada Nazaré. Então a primeira forma de discernimento na Bíblia é discernimento pelo Espírito Santo. Se você está acompanhando o raciocínio, diga amém. Segunda forma de discernimento é por experiências, vivências. O apóstolo Paulo, mas o próprio Jesus mostra-nos isso aqui em Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus, ele tem diversos momentos de experiência nas sinagogas. Se fôssemos citar aqui, teríamos N referência de Cafarnaum e cidades diversas onde Jesus, ele pregou. E à medida que ele vai pregando, ele vai ganhando experiência. Ele vai ganhando experiência para expulsar demônio. Mas, irmão, Jesus precisava ganhar experiência para expulsar demônio, mas a Bíblia nos relata que ele ganhou experiência para descobrir e entender demônios surdos, demônios mudos, demônios de várias formas, doenças que estavam em pessoas que eram doenças espirituais, doenças que eram apenas enfermidades físicas, e Jesus, ele ganha esse discernimento também com a experiência. Com experiência, Jesus sabia quem estava endemoniado, quem não estava, quando a enfermidade era por possessão maligna e quando não era. Então ele ganha essa experiência na atividade. Jesus pregou e com as pregações ele foi conhecendo também os tipos de pessoas que ele ia encontrando. Eram chamados estereotipos, pessoas de várias formas. Jesus aprendeu a pregar para os judeus, Jesus aprendeu a pregar para os gentios, mas Jesus aprendeu, claro, se você ler Lucas capítulo 2, verso 46, diz que ele crescia diante dos homens em graça e conhecimento. Lucas capítulo 2, versículo 50, 52, nós vamos observar que ele ia crescendo e ele ia ganhando a experiência, e a experiência que Jesus tinha era incomum à dos demais apóstolos. Então ele ganha uma bagagem de experiência que já tinha discernimento. Jesus muitas vezes já sabia o que os fariseus estavam pensando acerca dele, sem precisar ser revelação divina. Ele sabia o comportamento, ele entendia a percepção de cada um daqueles que o ouvia. Então Jesus, ele utilizou essa metodologia de ter o discernimento através das experiências ou das vivências. Não vamos citar muitos textos para ganharmos tempo, mas nós temos N dele que nos comprova a experiência de Jesus dentro desse contexto. Lucas 4, versículo de número 28 mostra isso, versículo 31, 36, 44 e tantos outros. Mas, como nós queremos ganhar tempo, Jesus primeiro tem discernimento pelo Espírito. Segundo, discernimento pela experiência. Terceiro, pela palavra. Lucas capítulo de número 4, Jesus, ele tinha maturidade na palavra e a palavra dava a ele a capacidade de discernir situações. Capítulo 4 do Evangelho escrito por Lucas, versículo de número 17. E diz o texto: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele fecha o livro, ele discerne e diz: hoje se cumpriu o que disse o profeta. E Jesus começa a utilizar esse método também, através da palavra, e ele aplica sempre a palavra para discernir algumas situações, para motivar outros a pensar. Através do capítulo 4 do Evangelho escrito por Lucas, versículo de número 24, nós observamos quando diz o texto: e disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria.
Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então Jesus, ele utilizava a palavra para mostrar que ele discernia as situações. Ele mostrava através da palavra e incentivava outras pessoas a pensarem no Evangelho, a pensarem no seu ensino. Então ele utilizou dessas 3 formas de discernimento. Primeiro, pelo Espírito Santo. Segundo, pela experiência de atuação na pregação do Evangelho. E terceiro, através da palavra de Deus. E é interessante que a primeira coisa que Jesus usa como discernimento para iniciar e oficializar a sua mensagem é tempo. A primeira coisa que ele faz é discernir o tempo. E Jesus, ele sabia que era o seu tempo de pregar em Nazaré, de começar o Evangelho. Então ele abre o livro e diz: hoje se cumpriu a Escritura. Ele está dizendo: eu entendo que hoje era o dia de começar a pregar aqui em Nazaré. Hoje era o dia de começar a falar aqui em Nazaré. Vocês são as pessoas que precisam ouvir. E ele tinha uma mensagem objetiva para Nazaré. Primeiro, que o povo de Nazaré não aceitava a ideia de que o Messias pregasse para os gentios, que ele pregasse para outros povos, porque foram escravos, sofreram na mão de tantos outros povos. Então, quando Jesus, ele abre o livro e diz: desculpem, hoje se cumpre o que diz as Escrituras acerca dele, todo mundo olhou para ele e disse: mas ele não é filho de José? Sabemos que ele é daqui. E todos aqueles que estavam ali eram homens experientes, conhecedores da palavra, e começaram a analisar a árvore genealógica de Jesus, e disse: ora, se ele é da casa de José, então ele é descendente sim de Davi, e ele pode ser o Messias. Vamos continuar ouvindo ele aqui na sinagoga. E Jesus continua. Mas quando Jesus diz: olha, eu não serei bem aceito aqui na minha pátria, vocês não vão gostar de mim, porque a mensagem que eu tenho para vocês não é muito boa. No versículo de número 22, nós observamos que Jesus disse assim: e ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Como eu disse a vocês, aonde Jesus começou a pregar foi em Cafarnaum. Ele ainda não tinha iniciado, porque ele percebeu que não era o tempo. Ele discerniu que agora era o tempo de pregar lá em sua terra, Nazaré. E quando ele chega lá, ele diz: eu tenho uma mensagem, e vocês vão me dizer: médico, cura-te a ti mesmo. Vocês não vão gostar do que eu tenho para dizer. E Jesus começa a dizer que tem uma mensagem para todos gentios. Quando ele dá o exemplo da viúva e do sírio, ele está dizendo: eu não vou pregar só para vocês. Eu vim aqui para mostrar que os gentios precisam da palavra. Quando ele disse isso, eles não acreditaram em Jesus. E disseram: não, essa ideia de que ele é filho de José nós aceitamos. Essa ideia que ele é descendente de Davi nós aceitamos. Mas a ideia de que ele é o Messias, não, senhor, não aceitamos. Você não é o Messias. E o versículo de número 28 você vai ver que eles começam a ficar com tanta raiva que eles dizem: nós já queremos te matar. Porque o Evangelho, quando ele é pregado na essência, ele dói na ferida. Às vezes queremos amassagear, dar uma palavrinha de amor e dizer: Jesus te ama, Jesus é bom, o céu é maravilhoso. Mas Jesus, quando chegou em Nazaré, ele disse:
esse é o dia que eu vou pregar, e a mensagem que eu vou pregar, eu sei qual é ela. Não vai ser pera doce, como dizem os portugueses. Vai ser uma palavra que vai romper o que vocês queriam ouvir. Porque se ele prosseguisse o texto de Isaías 61, nós vamos observar que os judeus esperavam que o Messias viesse com vingança sobre as demais nações. Mas quando o Messias vier, ele vai tirar o jugo que o Império Romano colocou sobre nós, que os sírios, que os egípcios, que os caldeus colocaram sobre nós. O Messias vai ser um homem que vai nos carregar no braço, que vai nos amar, que vai fazer. Aí Jesus disse: ei, rapaz, deixe dessa história, que eu não vim carregar vocês no braço. Eu vim dizer que eu vim para todos. Eu vim para vocês e vim para os judeus. Se você quiser, tem salvação para você, mas tem salvação para os gentios. Aí disseram: mata ele, porque ele não pode ser o Messias. E tentaram matar Jesus, empurrando-o de um penhasco. Levaram ele para empurrá-lo de um penhasco por causa da mensagem que ele havia de pregar. Mas Jesus, sabendo e discernindo que não era o tempo de morrer, diz o versículo de número 31 do Evangelho escrito por Lucas, que ele sai de fininho de entre eles. Versículo de número 29 ao versículo 30, melhor dizendo. E levantando-se, o expulsaram da cidade. Mas ele não tinha uma mensagem de salvação, mas não queriam. Mas ele não era o Messias, mas não creram, não aceitaram. E levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte, em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio, disse, retirou-se. Passando pelo meio, retirou-se. Porque se tem uma coisa que Jesus sabia, discernimento acerca da sua missão. Evangelho escrito por João, capítulo de número 7, versículo de número 8. Observe que Jesus, ele sabia que tinha uma missão para cumprir. Ele sabia que tinha um tempo para realizar esta missão. Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 7, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus, do verso 6 ao verso 8. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Ele sabia que se fosse para Jerusalém, iriam matá-lo antes do tempo. Ele discerne isso e disse: eu não vou. Eles tentaram me matar em Nazaré, imaginem no centro de Jerusalém. Nem por lá eu passo. A visão missionária de Jesus exigia que ele tivesse esse discernimento para não morrer antes do tempo. Ainda no mesmo evangelho escrito por João, capítulo 7, versículo de número 30. Observe o que Jesus diz. E muitos da multidão, versículo 30, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua. Jesus discernia. Ele disse não. Ele até evitava ir para certos lugares. Capítulo 7, versículo 1 do Evangelho escrito por João. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Jesus, sabiamente discernindo, se eu não vou entrar nessa fogueira, não é tempo ainda, eu tenho muito o que fazer. Eu tenho pelo menos 3 anos e meio para pregar. Não vou morrer com 1 ano, não vou morrer com 2. Isso nos dá uma lição que às vezes temos que lutar pela vida, preservar a vida e aproveitar a vida para que Deus use ela. Que às vezes a gente se entrega, vem a doença, vem as coisas ruins e vai se entregando. Não é para se entregar, é para resistir e viver. Jesus está dizendo, olha, o diabo quer me matar antes do tempo, mas eu estou entendendo que ainda não é o tempo, tem o tempo. Não é tempo de desistir, não é tempo de se entregar. E Jesus, olha, e por várias vezes ele fez isso, escapando daqueles que queriam o matar antes do tempo. Mas o mesmo Jesus que discerniu o tempo de começar a tarefa, discerniu o tempo de cumpri-la também. Diz a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por João, capítulo 12, versículo 23. Observe o que diz a palavra de Deus. E Jesus lhes respondeu dizendo,
é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Vai chegar a hora. Mateus 26, 45, Jesus diz, vamos, porque está chegando a hora. Quando ele está no Getsêmani, ele está falando, está chegando a hora. Ele sabia que estava chegando a hora, quando era a hora de partir. Um missionário que sabia começar, manter e ir até o fim por discernimento e não desistiu de ir até o fim. 1 João, ou melhor, Evangelho escrito por João, capítulo 13, diz o texto, Jesus, no versículo de número 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, aleluia, como havia amado os seus, que estava no mundo, amou-os até o fim. Ele disse, vai chegar a minha hora em que eu vou para o Pai. Mas ele não se deixou levar pela ira, pela fúria de outros. Ele estava sempre discernindo o tempo de começar. Uma coisa que Paulo não aprendeu logo de começo na sua chamada missionária. Ele não discerniu o tempo. Paulo achou que era tempo de começar a pregar e trouxe prejuízo para a igreja. Atos capítulo 9, versículo de número 25 ao versículo 30. A Bíblia diz que ele começou a pregar e ele pregava e daqui a pouco a multidão que estava ouvindo ele disseram, vamos matar esse camarada. E a igreja começou a ter problema porque Paulo achava que já era o missionário da época. Já era o pregador do momento. E ele está pregando. Então Barnabé e outros disseram, Saulo, não vai dar certo tu começar a pregar por aqui, meu filho. Nós precisamos te mandar para um outro lugar. Para onde? Para Tarso. Ele teria que seguir o mesmo ritmo de Jesus. Jesus começou a pregar em Cafarnaum, mas disse não. Eu tenho que ir para Nazaré, pregar lá em Nazaré. E às vezes temos que entender o que diz Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder, e ser-me-eis testemunha. Aí ele diz, primeiro, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aí Jesus disse, Paulo, antes de tu ganhar o mundo como um mensageiro, como um pregador itinerante, não vai dar certo. É melhor você voltar lá para a sua cidade. Aí mandaram ele para Tarso. Disse, vai para lá, para Tarso, fica lá. E diz a Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 30 e 31, que quando ele foi embora, veja que coisa linda, irmão. A Bíblia diz que a igreja começou a ter paz. Porque não era tempo de Paulo ser o missionário. Não era o tempo dele ser enviado para pregar. Atos capítulo 9, versículo de número 30 e 31. Diz assim, sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Vai-se embora para a sua terra. É melhor você não ficar aqui, porque está tendo muito problema. Aí o versículo de número 31 diz, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e faziam o que, irmãos? E se multiplicavam. Quando a coisa funciona no tempo de Deus, quando o missionário está no tempo de Deus, começa a dar certo. Porque quando Jesus chegou na Galiléia, lá em Nazaré, que ele começou a pregar, irmãos, era gente vindo para ouvir Jesus. Começou a fluir, como lemos aqui no capítulo 4, versículo de número 42, quando ele foi para o deserto, ele estava tão cansado de pregar, era tanta gente vindo até ele, que ele disse, não, eu vou orar um pouquinho aqui, para ter um pouco de tempo com Deus. E quando ele está orando, o povo chega para ele e diz assim, Jesus, está todo mundo querendo que tu pregue mais, irmãos. Quando a coisa acontece no tempo de Deus, o diabo pode se levantar, a luta pode surgir, mas o pregador, o missionário, ele tem resultado na igreja, ele tem resultado na obra. Pode ficar de cabeça para baixo, mas se começou no tempo certo, da forma certa, a mão de Deus começa a fazer crescer, se expandir. 3 anos depois que Saulo passou lá aprendendo com Deus, Gálatas capítulo 1, verso de número 9, 12 a 15, ele volta e vai até Jerusalém. E quando ele começa ali, ele se apresenta a Pedro, a Tiago e a João, os pais da igreja, e ele diz, eu voltei. Voltei porque chegou o tempo de pregar.
Voltei e estou pronto, irmão. As portas se escancararam na Ásia. Não tinha cão que impedisse Paulo. Foi um dos maiores missionários, mas teve que ir para a fornalha de Jeová. Teve que ir para o forno de Deus, para cozinhar, para ser assado e estar pronto para ser usado. Eu quero dizer uma coisa nesta noite, com alegria na minha alma. Deus está com a fornalha de missionário acesa. Vou repetir porque desceu-me quente. Deus está para estes últimos dias com uma fornalha preparada de missionário. Ele está amassando, está apertando, está enchendo. Na faculdade, você crê que está na fornalha de Deus? Mas por que você não está entendendo por que isso? Porque eu não fui aceito tão bem na igreja. Por que é que me mandaram ir embora? Saulo, tem calma, rapaz. É porque Deus quer colocar o Saulo na fornalha, para que depois da fornalha venha um Paulo, e ele seja na vida dele exaltado e glorificado. Eu tenho para dizer de Deus algo na tua vida. Estás na fornalha de Deus. Eu já estou sentindo o cheiro do barro queimado. O Espírito Santo está vendo os cacos que estão na fornalha, e Deus disse: eu vou usar ele na congregação, eu vou usar você cantando, eu vou usar você tocando. Está na fornalha. Entenda que você está na fornalha, e quando sair dela, a asa lhe espera. Aí quando estamos no capítulo de número 11 do livro de Atos dos Apóstolos, Barnabé está lá em Antioquia, pregando o evangelho, anunciando o evangelho. E os irmãos, versículo de número 22 em diante, disseram: Pedro, Tiago, João, que estava lá em Jerusalém, se envia alguém para lá para saber como é que está a igreja, como é que está o trabalho de Barnabé lá em Antioquia. Aí quando eles chegaram em Antioquia, diz a Bíblia que os gregos estavam se convertendo. Era tanta gente se convertendo. Irmão, quando a coisa acontece no tempo é lindo. Jesus sabia discernir isto. Atos capítulo 11, versículo de número 20, diz assim, observe: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteram ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, e alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Mas ele percebe que ele precisa de ajuda. Tem tanta gente lá, aí ele usa o discernimento. Ele disse: rapaz, nós mandamos um obreiro bom que vai dar certo aqui, para Tarso, e ele vai ser útil aqui. Então não tinha telefone, não tinha fax, porque quando Deus quer tirar da fornalha, Ele usa aquele que está à frente, para dar a indicação e dizer: vai ser fulano. Jerusalém mandou Barnabé lá para Antioquia. Quando ele vê a obra grande crescendo, aí ele olha e diz: eu sozinho não vou dar conta, eu preciso de um camarada aqui. Quem é ele? Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para onde, irmãos? Se eu vou fazer uma viagem, meus irmãos, aqui na Antioquia, tu vai para onde, Barnabé? Eu vou lá em Tarso, que tem uma fornalha acesa, e lá tem um missionário que vai dar certinho para esse lugar. Oh, irmão, oh, glória a Deus. Aí ele vai, quando ele volta, quem é que ele traz? Chega ele, Paulo, olha que coisa linda. Aleluia. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E irmão, o texto diz: e achando-o. Quem está na fornalha de Deus sempre é achado. Deus vai te encontrar.
Deus está aqui nesta noite falando comigo e contigo. Você crê nisso? Eu sinto Deus falando. Às vezes estamos na fornalha de Deus. E a fornalha de Deus, às vezes, irmão, é difícil. Às vezes assim, mas por que não aconteceu ainda? É porque o barro não está pronto. Jeová está cozinhando. Meu Deus. Tem gente ouvindo esta palavra nesta noite a partir de mim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vai ter congregação sim para você, vai ter sim um lugar para você. Agora é no tempo em que o barro estiver pronto. Aleluia, 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 aleluia. E sucedeu que todo um ano, quanto tempo, irmão? Todo um ano. Um ano de trabalho, está Paulo e Barnabé lá, e pela primeira vez, em todo um ano, a igreja ainda não tinha recebido o nome, já tinha recebido o nome de praga, de peste, de seita, já tinha recebido tudo quanto era nome. Mas Deus, quando usa o barro, o vaso certo, Ele muda a nomenclatura, título e até nome da igreja. Ele muda. Estão chamando a igreja de tudo isso? Não, a igreja tem que ser de Cristo, então ela tem que ter um nome só. Aí diz assim, olha, e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Prega, Paulo. Mandaram você para casa que era para você não pregar, mas agora você vai pregar. Irmão, um ano. Eu acho que ele pregava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e não parava, somente pregando. Aí depois de um ano de trabalho, diz a Bíblia Sagrada, observe que coisa linda. E anunciaram e cresceram muita gente em Antioquia. E foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristão. Missionário que tem discernimento honra o nome que Jesus quer dar. Missionário que está no tempo de fazer o que Deus preparou. Irmão, dá certo. Vai dar certo. Não tem como dar errado. Pode colocar ele lá. O lugar pode ser difícil como for, vai dar certo. Quando a gente vai para o capítulo de número 13, ainda no capítulo de número 12, nós encontramos o episódio em que Pedro está ali e fala para alguns irmãos, versículos de número 23 em diante. A gente encontra versículo de número 24 do capítulo 12, diz: e a palavra de Deus fazia o quê? Crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha sobrenome Marcos. Porque, irmãos, foi melhorando o crescimento do trabalho, tem que crescer a quantidade de obreiro que está no forno, de missionário. Era só Paulo e Barnabé olhou e disse assim: tem também um Marco, vamos levá-lo. Mas Marco não foi cozinhado a 100%. Não foi. Porque na primeira viagem missionária, Marco resolve voltar. E disse, se você ler, porque o tempo não permite a gente citar tudo, aí Marcos, quando viajou cerca de 500 quilômetros, capítulo 13, quando eles são enviados pela igreja, e Barnabé leva ele, não era para levar Marcos, oficialmente. Ele era para amadurecer, para aprender, para ganhar peso, para ganhar experiência. Mas os irmãos, ou melhor, Barnabé, que era tio dele, olhou e disse: vamos levar ele nessa viagem. Paulo disse: beleza, leva ele. Mas ele não estava cozinhado, estava meio cru. Viajou 500 quilômetros. Aí ele chega para Paulo e disse: eu posso voltar daqui? Mas rapaz, você vai voltar? Eu posso voltar, eu tenho que voltar. Vocês vão viajar para muito longe ainda. Eu estou com saudade de mamãe. Eu deixei algumas coisas para resolver. Quer colocar os projetos dele, irmão? Missionário, quando ele é enviado, quando ele sai da fornalha mesmo, ele morre no campo, se for preciso. Ele é enterrado no campo.
o sangue dá na canela, mas ele não volta. Só volta no tempo. Só sai no tempo de Deus. Mas ele não estava cozinhado. Aí fez o quê? Voltou. Mas tem nada não. Não perdeu a esperança não. Voltou para a fornalha. Voltou para cozinhar. Levou tempo. Trouxe até problema. Porque quando é cru, traz problema, pastor Abel. Paulo e Barnabé ficou brigando. Leva, não leva. Noutra viagem, Barnabé queria levá-lo. Se vou levar. Capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Versículos de número 38, se não me foge da memória. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado. Barnabé chega para Paulo e diz: vamos fazer novamente, Paulo, está certo. Aí Barnabé olha e diz: olha, deixa eu dizer uma coisa, tu, Paulo, qual é? Vou chamar Marco para ir com a gente. Aí Paulo disse: quem? João Marco. Ele disse: Barnabé, faz o seguinte, ele está na fornalha, não está pronto ainda não. Deixa ele lá. E Barnabé disse: não, rapaz, ele já esperou muito. Porque às vezes fica a gente do lado assim: não, rapaz, dá, pastor, ele já está pronto. Pode dar, pode mandar nada, irmão. Deixa ele na fornalha. Senão vai dar trabalho, vai dar problema. Aí não, mas ele pode tomar conta de igreja, ele pode nada, irmão. O peso é grande, o tutano dói no osso. Tem que ter titela, tem que ter lombo para aguentar, para ouvir. Tem que ter. E Marco ainda estava manhoso. Adeirabacama, Deus está falando, não se preocupe não. Eu sei que é dia de domingo, mas Deus está falando. Ah, mas eu estou pronto. Tá não. E quem diz é o Senhor é Deus. Paulo é o pastor. Eu já tenho experiência com ele. Eu já sei o discernir. Barnabé, está pronto? Não. Aí Barnabé ficou com raiva, porque ainda tem gente que fica com raiva. Não, então acaba por aqui. Paulo disse: tem nada não, vá para um lado que eu vou para o outro. Não tem problema. Mas não vai sair do forno para fazer a obra mal feita de qualquer jeito. Porque quando sai do forno faz tudo bem feitinho, irmão. Quando sai do forno de Deus, ele sabe aconselhar a casada, ele sabe aconselhar a moça, ele sabe aconselhar o obreiro, ele está maduro. Tem que ter discernimento. E não é nem eu nem você que tem esse discernimento não, viu? Quando a fornalha está pronta, o primeiro nariz que sente o cheiro do barro é o do oleiro. E quem é o oleiro? É Jeová. Só sai quando ele quer. Não adianta não, você pode querer, mas não vai. Você pode achar que está pronto, mas não está. Fica sentadinho, vá aprendendo a cantar, vá aprendendo a ler, a examinar, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, irmão Biraci, o senhor está pronto. Aí Deus olha de lá de cima e diz: está nada, deixa ele na fornalha mais um pouco. Acaba, fica na fornalha e pergunta: mas Jesus, por quê, pastor Abel? Isso é porque eu quero você bem assadinho, bem queimadinho, feita a morena lá em Cantares de Salomão. Ela olhou assim, tinha lá 10 virgens. Aí ela disse: não olheis por eu ser morena, queimada do sol. Os meus irmãos foi que me queimaram, me botaram para trabalhar. E Deus disse: vai levando aí cotovelada de um, vai levando caluniada de outro, puxão de cabelo, pisada de pé, vai levando. Vai levando escanteio de alguém. Aí sim vai chegar e dizer: eu estou morena, queimada do sol. Aí Salomão olha e diz assim: então é contigo que eu quero me casar. É quando Deus olha para a morena, queimadinha do sol, está no ponto para enviar o obreiro. Eu tenho tanta certeza do que estou falando aqui, irmãos. Estou falando para uma igreja missionária.
Estou falando para uma igreja que enviou já obreiros para vários campos aqui. E me parece, eu não tenho certeza porque não conheço todos, mas está aqui o pastor Abel que pode afirmar. Eu acho que todos os que Monteiro mandou foi decepcionada com algum, pastor? De rápido reflexo assim, o pastor está dizendo que se lembre não, é porque só saiu da fornalha no tempo, enquanto não, Monteiro está me cozinhando, te prepara, porque quando sair, vai sair um vaso apropriado. Iramanto de como nuvem serigai. Eita Deus grande, aí está pronto para pregar em tudo quanto é canto, congresso, eita meu Deus, vou concluir, irmãos. Aí Paulo, depois de muito tempo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo está preso, aí ele se lembra de tirar da fornalha, aí ele diz, Lucas, manda vir os meus livros, o pergaminho, manda recado para fulano, aí depois ele diz assim, eita, eu estou me lembrando de um obreiro bom. Quem é? Esse é Marco. Mas meu Deus do céu, esse tempo todinho, Paulo, por que não tirou o bichinho antes da fornalha? Isso é não. E quando tirou, não foi para pregar, irmão. Paulo não tirou, vamos ler esse texto aí, 2 Timóteo, alguém me ajude, capítulo 4. Quando pensou que ele ia ser o grandão, ele disse não. 2 Timóteo, me parece que é o capítulo 4. Aí Paulo disse, olha, manda isso. Glória a Deus. Deixa eu ver qual é o versículo aqui, viu, irmão? É o versículo 11. Glória a Deus, o pastor está me lembrando bem aqui, nos lembrando bem. Diz assim a palavra de Deus, olha que coisa linda. Vou ler o versículo de número, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Ou 9, não é? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Coitado, mais um que não conseguiu passar na fornalha. E foi para Tessalônica Crescente, para a Galácia. Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma quem, irmãos? Toma Marcos. Marcos aqui é João Marcos, viu, irmão? E traze-o comigo, porque me é muito útil. Para o quê, irmãos? Para o ministério. Deixa ele servindo por aí nas congregações, em algum lugar, somente cooperando, deixa ele cooperando. Mas só vai entrar no ministério quando tiver bem assado, aleluia. Glória a Deus. Só entra lá na cúpula depois que tiver bem assado. Aí Paulo olhou e disse, agora manda ele, porque ele é muito útil, ele aprendeu, eu vi. Vai chegar o dia, não tem nada, não se preocupe não, porque está na fornalha, porque lhe tiraram da fornalha, você está assando, você tem chamada sim, isso não quer dizer que você não tem chamada, isso não quer dizer que Deus não tem negócio com você, isso não quer dizer que Deus não vai usar você, vai, mas só vai ser usado no tempo, e eu estou falando para gente que está aqui me ouvindo, e que tem de Deus na vida algo grande, eu vejo Deus com algo grande na sua vida, eu vejo nesta noite, eu consigo ver aqui, olha, redé, como vê a sé, assim bem grande, deprou, demante, a sé, abre assim o telão, e Deus começa a me dizer aqui, revelar, mostra assim, dizer, olha, eu tenho algo grande assim, a chamada é real, a chamada existe, eu quero desenvolver intimidade com ele, com ela, e estou colocando na fornalha de Deus, está aí na fornalha, você veio hoje ouvir essa palavra, para ser um missionário com discernimento. Glória a Deus, vou parar, irmão, porque senão, glória a Deus, há uma graça nesta noite, derramar, suíde comovia, tem aqui, olha, tem missionário aqui, olha, tem missionário aqui no púlpito, tem aí atrás, tem lá atrás, tem, agora vai ficar na fornalha até sair quentinho, porque esses últimos dias, Deus tem os missionários da última hora, se você crê nisso, diga amém. Tem missionário me ouvindo? Tem. Recebe aí também, porque Deus está com a fornalha grande de missionários e missionárias para realizar a obra dele nesses últimos dias.